Hoje eu quero falar sobre o que acontece quando a gente insiste em segurar algo que deveria ter ido já. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. É desse assunto que a gente vai falar. A reportagem que a gente tem hoje aqui, galera, vamos dividir. A página é do Correio Brasiliense. Um abraço para todo mundo do Correio Brasiliense. Se eu não me engano, eu já li alguma coisa deles aqui também. E aí, o título da matéria do texto é os sinais de que é hora de deixar certas pessoas saírem da sua vida, né? Por Larissa Carvalho. A reportagem é do dia 15 de janeiro de 2026. Um abraço para Larissa e de novo para todo o pessoal do Correio Brasiliense. Bom, começando aqui. Em muitos momentos da vida, manter certos laços pode significar abrir mão de tranquilidade e bem-estar. Quando uma relação passa a pesar mais do que apoiar, sinais sutis começam a aparecer no dia a dia. Perceber esses indícios não é um gesto de frieza, mas um processo de cuidado pessoal, de fortalecimento, de autoconhecimento e de respeito aos próprios limites emocionais. Quando a relação começa a desgastar mais do que fortalecer, um dos sinais mais frequentes em um relacionamento desgastante é a sensação de cansaço constante após cada encontro ou conversa. O contato deixa de ser leve e passa a parecer como uma obrigação, como se fosse preciso se preparar mentalmente para interagir, o que associa o vínculo ao estresse emocional e não ao apoio, como trouxe a pesquisa Heterogeneity in the Social Network of Young and Other Adults, Prediction of Mental Health and Cardiovascular Reactivity During Acute Stress. Aí aqui tem um anúncio. Outro indício aparece quando não há espaço de autenticidade. Se alguém sente que precisa filtrar opiniões, esconder a parte da própria história ou moderar a alegria para evitar críticas, a relação deixa de ser um lugar seguro. Com o tempo, interpretar esse papel social afeta a autoestima, gera insegurança e enfraquece a confiança no próprio modo de ser. Para aprofundar nos temas, trouxemos o vídeo da psicóloga Tamiz, do perfil Tamiz Psicóloga, em que ela explica quais ações deveriam ser evitadas. Bom, eu vou passar o vídeo, mas lembrando que o contexto do canal Creme do Milho é sempre ler um texto, né? Mas aqui vou deixar aqui a indicação para quem quiser entrar no detalhe e a gente vai continuar aqui na reportagem. Quais são os sinais de que é hora de afrouxar vínculos desgastantes? A identificação de uma relação desgastante passa por observar pequenos comportamentos repetidos, o impacto deles no seu bem-estar. Não se trata apenas de grandes brigas, mas de padrões sutis, piadas constantes à custa de alguém, comparações, falta de interesse genuíno, crítica velada e desrespeito às escolhas pessoais e ao espaço individual. A seguir, alguns comportamentos frequentes ajudam a reconhecer quando o laço está mais pesado do que saudável, indicando que talvez seja o momento de rever a proximidade e ajustar expectativas em relação àquela pessoa. Energia drenada. Sensação de peso, irritação e exaustão após conversas ou encontros. Falta de reciprocidade. Apenas um lado toma iniciativa para manter o contato, apoiar e ouvir. Presença seletiva. A outra parte aparece nos momentos divertidos, mas se afasta nas dificuldades. Resistência ao crescimento. Qualquer mudança positiva é tratada como deboche, crítica ou minimização. Desrespeito a limites. Decisões pessoais são constantemente ignoradas, testadas ou ridicularizadas. Aos poucos, a pessoa percebe que, se parasse de enviar mensagens, o contato provavelmente deixaria de existir. Essa constatação não precisa ser encarada como drama, mas como um dado de realidade. O vínculo se mantém porque um lado sustenta quase todo o esforço, o que pode alimentar frustração e sensação de solidão. E como observar padrões sem criar grandes confrontos? Para quem identifica uma amizade tóxica ou um laço emocional que já não faz bem, nem sempre é necessário um rompimento declarado. Em muitos casos, o distanciamento acontece por meio de pequenas decisões cotidianas, respeitando o próprio ritmo, reduzindo o contato e evitando situações de conflito desnecessário. Nesse processo, o foco deixa de ser mudar o outro e passa a ser cuidar da própria saúde emocional. A seguir, algumas atitudes podem ajudar a observar padrões como clareza, mantendo coerência dos seus valores e preservando o bem-estar. Avaliar sentimentos após cada interação.
Notar-se-á sensação de culpa, cobrança, tensão ou desvalorização frequente. Reduzir gradualmente a disponibilidade. Diminuir respostas imediatas, recusar convites que causem desconforto e priorizar compromissos que gerem bem-estar. Reforçar limites com clareza. Comunicar de forma respeitosa que não é mais aceitável horários, temas sensíveis, piadas ou comportamentos invasivos. Observar a reação aos limites. Notar se há respeito, tentativa de compreensão ou, ao contrário, ironia, chantagem emocional e insistência. Investir em relações mais equilibradas. Direcionar a energia para vínculo em que haja troca genuína, escuta e respeito às diferenças, né? E aqui tem uma imagem, né, de duas pessoas trocando olhares com um pôr ou nascer do sol, né? E aqui parece com algumas residências, algumas casas ao fundo, né? E aí a continuação, né? Afrouxar laços é sempre um ato de egoísmo. O afastamento de uma relação tóxica costuma ser confundida com frieza ou falta de empatia. No entanto, existem diferenças entre compreender as dificuldades de alguém e se colocar continuamente em situação que causam sofrimento. Empatia não exige autoabandono nem permanecer onde seus limites são ignorados. Em muitos casos, deixar uma relação ir é apenas um ajuste natural de trajetórias e prioridades. Quando os sinais de desgaste se acumulam, cansaço constante, desrespeito, sensação de inferioridade ou apagamento, soltar um pouco o vínculo pode ser um passo em direção a uma vida mais coerente com o que se considera saudável. Com o tempo, o espaço deixado por vínculos que enfraquecem tende a ser ocupado por relações mais recíprocas, tranquilas e respeitosas. Opa, acabou a reportagem. Galera, eu posso falar uma coisa para vocês? Esse texto aqui, que privilégio, hein? Totalmente alinhado aqui com o canal Creme do Milho. Um abraço de novo, com muito carinho aqui a toda a equipe do Correio Brasiliense e também para Larissa Carvalho. Larissa, vou procurar mais textos seus. Eu não sei se você é dedicado aqui com o Correio Brasiliense ou você tem uma outra página, alguma coisa, mas com certeza vou procurar. E aí, galera, o que eu tenho, como eu sempre falo para vocês, quais são os meus 2 segundos de, meus dois, meus 2 centavos de contribuição aqui para o canal, né? Aqui ele foca, é o relacional, né, que traz sinais onde um relacionamento ele está cansado, desgastado, onde parece que existe só um lado que ativamente procura aquela relação. Mas tem uma coisa muito, muito sutil que a gente lendo o texto completo, isso deixa muito claro para a gente que esse tipo de relacionamento pode ter a ver totalmente com questões profissionais, questões, aqui está falando de amizade, mas questões entre gestor e funcionário, empresa e funcionário, né? Relação paterna com o filho, relação materna com o filho, com a filha, né? O vínculo familiar, né? Não aquele vínculo familiar só estreito do núcleo de dentro da sua casa, mas às vezes relações familiares ali que acabam te exaurindo e muitas vezes isso pode ter uma relação, pode gerar ou pode ser sinal de uma relação tóxica dentro do seu dia a dia. Isso pode estar te fazendo mal. Por isso que um dos pilares do canal do Creme do Milho é exatamente o limite, o autolimite, né? Saber impor limites para que aquele limite não seja transpassado e uma vez isso acontecendo, aquilo possa te fazer mal. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões no nosso dia a dia. Mas é um exercício. Isso é um exercício. Eu só posso colocar aqui a minha contribuição. Isso é um exercício. Primeiro, a gente observar o ambiente que a gente está. Depois, como muito bem colocado aqui no texto, a gente observar como a gente está se sentindo naquele lugar. Ao ter uma interação com aquela pessoa, a gente percebe isso. A gente não percebe, não é verdade? A gente, ao ver uma pessoa, ou a gente fica animado, fica tenso, fica preocupado, já fica imaginando o que aquela pessoa vai falar, se vai vir uma crítica, se vai vir um elogio, se vai vir uma piada, se vai vir uma brincadeira de mau gosto, né? Pode vir uma série de coisas.
E é nesse momento que a gente tem que se observar se, no instante daquela relação, daquela interação social, aquilo ali não está fazendo bem. E um ponto importantíssimo, dando a deixa desse belo texto aqui da Larissa. Coloque isso numa posição onde você consiga identificar outros campos da sua vida que estejam potencialmente te causando danos emocionais. E aí, de novo, pode ser profissional, pode ser financeiro, uma relação financeira, a forma como você interage com alguém, com alguma organização, com alguma empresa, que a relação ela está te sobrecarregando, isso tem que ser repensado. Uma vez isso repensado, você precisa fazer, né, dentro desse exercício ali de avaliação, se aquilo efetivamente te faz bem, se vale a pena você seguir aquilo. E se enquanto você estiver seguindo, como vai ser os mecanismos que você vai se proteger enquanto você estiver dentro daquele ambiente. Porque a gente sabe que nem tudo a gente pode simplesmente virar as costas e ir embora. Não é assim. A gente sabe que tem todo um processo, principalmente ainda do grau, do tipo de relacionamento que a gente tem, né? A forma de se desvincular daquilo. Eu acho que é isso que vale a pena para poder a gente dar o próximo passo e se sentir bem. Nossa saúde emocional, ela não tem preço. Ela não tem preço. Isso eu posso garantir para você. E se livrar, primeiro identificar. E identificando, se livrando de relacionamentos tóxicos como esses, com esses tipos de comportamento que foram colocados aqui no texto, é libertador. Faz muito bem. Você dá um reset na sua vida, na sua mente, você dá um reset na sua forma de olhar para o mundo, na sua forma de lidar nas interações sociais, amorosas, financeiras, profissionais. Muda tudo para melhor. Muda tudo para melhor quando você consegue colocar essa lente do limite entre as relações. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que se você chegou até aqui, muito obrigado e aguardo você no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Fica bem aí. Se cuida. Vai dar tudo certo.